Conversas vadias, com Ricardo Lima. Estas são conversas informais e despretensiosas, onde conversamos com várias pessoas de diversas áreas, tentando abordar as coisas de uma forma diferente, muitas vezes levando a pensamentos que poderemos não defender pessoalmente, mas que durante a conversa deixamos fluir não no sentido do correto ou do errado, mas de suscitar novos temas e novas formas de abordar alguns assuntos. Conversas vadias. Hoje a conversa é com Ricardo Lima e espero que gostem, Ricardo. Ora, queria cumprimentar toda a gente. Agora estamos muito mais habituados a isto, não é? Aos podcasts, aos webinários, dada esta desgraça que nos apareceu. E Isaac, é para dizer que é um gosto estar aqui contigo. Nós já estamos a planear isto há bastante tempo, não é? O Isaac foi meu colega na universidade, depois ficamos muito tempo sem nos falar e sem nos ver, e descobri uns anos mais tarde como um grande empreendedor, um tipo sempre cheio de ideias novas, sempre a querer fazer acontecer, e é para mim um exemplo desta nova vaga de portugueses da nossa geração que de facto não é querem fazer as coisas acontecer. Obrigadíssimo. Pá, a gente tenta. E como tu dizes, basicamente vamos recordar as conversas no piolho, não é? Que a gente tinha noite dentro nesses bons tempos. O Ricardo é blogger no Insurgente, é rapper, participou no projeto UPA e é pós-graduado em finanças. Eu gostava de falar bastante ou alguma coisa sobre o teu projeto musical, não é? E o que te inspira na música e o que é que achas que a música traz de bom para o nosso dia-a-dia, não é? E para a sociedade, como até o projeto que participaste é social, não é? Portanto, gostava de falar um bocadinho disso. Aliás, está aqui o Tiago Espírito Santo, que é um dos grandes mentores do projeto e o líder do projeto, que é o Tiago Espírito Santo, um grande shout-out ao Tiago Espírito Santo, que neste momento se calhar muita gente ainda não conhece, mas é uma das figuras mais influentes da cultura no Porto, um dos rostos mais jovens da cultura no Porto. Ele está neste momento, é ele que gera o Cultura e Expansão, que é uma série de eventos culturais, desde teatro, instalações artísticas, concertos, e é de facto alguém que está a inspirar esta nova vaga da cidade. Ora, o projeto UPA foi um desses projetos que a cidade do Porto tem tido que passava por ir à zona dos bairros e buscar jovens com talentos para o rap, para o hip-hop no geral, também tínhamos produtores, etc. E passava por transformar esse talento numa coisa visível, ou seja, um concerto, um CD, e foi uma coisa que funcionou muito bem, que teve muito sucesso. Eu tive a sorte Eu lembro-me de ir ao Rivoli 2 vezes e de participar no último, que foi uma espécie de Dream Team. Foi uma coisa fantástica. Também tínhamos lá a Capicua, o André Tentugal. Exatamente. Nomes interessantes e foi um projeto que me deu muito gosto de participar. Várias pessoas que nunca da vida se calhar pensavam em pisar o palco e dar-lhes uma oportunidade, não é? De brilhar. E acho que sim, acho que foi bom ter metido o rap, porque acho que está na altura daqui em Portugal as pessoas começarem a ter algum respeito por o que o rap representa como estilo musical. Não nos vamos esquecer que neste momento o rap é o estilo musical mais ouvido no mundo. E não, por exemplo, na Europa eu não tenho dados noutros países, mas é o estilo mais ouvido em França, por exemplo. E acho que, especialmente do ponto de vista governamental, não é? Ainda há uma espécie de marginalização do rap. Valorizado, vamos assim dizer, não é? E mesmo neste projeto que tinha um cariz social, foi um cariz de valorização. Não foi um cariz de vamos pegar os pobrezinhos e meter os pobrezinhos a falar sobre tristeza. Não, havia muita coisa, música de festa, etc. Eu lembro-me de ver o projeto e acompanhar um bocado, e eu lembro porque aquilo era uma lufada de ar fresco, no sentido em que pegavam nas pessoas realmente e fizeram um projeto de raiz com qualidade.
Não, não se E eu, há ali um amadorismo, vamos assim dizer, como existe em alguns projetos em que pegam nas pessoas numa falsa esperança, basicamente, a tentar ali fazer qualquer coisa e não conseguem. Eu porque acho eu que acho, não tem mérito nisso. eu acho que também, eu acho que no rap se fala muito em solidariedade e o rap e quem vem de baixo e dar as Na mãos. música em geral, não é? Não, mas não é isso, é que depois na prática é preciso ver essa solidariedade e muitas vezes ela não existe. Por exemplo, eu participei no projeto OPA, eu já tinha uma carreira de 10 anos, já tinha pisado grandes palcos, naquele momento estava no voo ou não gravar um álbum. Eu podia muito bem ter dito do alto do meu sei lá o quê, olha, não vou participar nisto, com tipos que nem conheço, nem são Claro, conhecidos, etc. Uh, mas não, porque eu senti-me obrigado a representar a minha zona. Porque talvez o eu com 12, 13, 14 anos gostasse de ter alguém a representar a sua zona, que não teve na altura. claro. E acho que muitas vezes, acho que, acho que fazer o bem, o Santo Agostinho dizia muito isto, que o bem só é bem quando nós não temos nada a ganhar com isso, quando às vezes até perdemos. Claro, faz o bem, não usa quem. Eu agora vou meter aqui um gancho para o próximo tema, que é a política, que é como incentivar as pessoas boas, não é? Sem malícia, a entrar na política, porque muitas vezes era importante também esse tipo de projeto no OPA para a política, que é o que a gente vai falar aqui hoje, não é? E fazer com que pessoas que têm qualidade, porque não podemos dizer que Portugal não tem qualidade em termos de pensamento e de crítica, não é? Claro. E como podemos fazer que esses jovens, que muitas vezes estão desligados da política, ou outras pessoas que têm uma vida até bastante credível, não é? Com os seus projetos, ou o seu trabalho, ou a sua carreira profissional, possam entrar na política sem ser marginalizados, que possam ter a sua opinião e dar a sua opinião sem que sejam aniquilados, não é? É, assim, eu acho que isto são dois subtemas. Deixa-me ir ao primeiro. Acho que primeiro é preciso fazer uma distinção importante entre o que é política e o que são os partidos. Sim. Porque muitas vezes diz, mas não tens participação política, pá, não quero nada que os partidos é tudo um bando de ladrões, gatunos, não quero nenhum tacho. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a atividade política, que Sim. pode ser exercida e deve na sociedade civil e de várias maneiras. O que nós estamos a fazer é política, agora, neste momento, isto é política. Nós saímos daqui, escrevemos um texto no Facebook, num blog, é política. Uma tertúlia num café é política. Portanto, entrar sem querer fazer o coisa que tudo é política, tudo é política. E é possível ter um contributo muito importante fora dos partidos, às vezes, se for de grande qualidade, até mais importante do que nos partidos. Eu, por exemplo, fica já aqui, eu neste momento estou no CDS, mas eu já era militante há muito tempo e tive 4, 5 anos como militante, mas praticamente sem ter intervenção política, quis me dedicar à sociedade civil, porque achava também precisava disso. E é preciso ter isso em conta. E as pessoas podem fazer isso e devem fazer isso, mais do que poderem e deverem, têm essa obrigação. Claro. Eu não aceito que alguém me diga que não tem tempo para se instruir politicamente. Isso é uma obrigação que nós temos enquanto cidadãos. Mas isso é um problema que é... eu sempre tive essa distinção, que é entre burrice e ignorância, não é? De facto... Se me chamarem burro a mim, eu não me importo, no sentido em que eu não conhecia aquilo, certo? Mas chamar-me ignorante, no sentido de eu não querer saber, de eu não saber e não querer saber, acho que é até bastante mais ofensivo, não é? Ou seja, hoje em dia vivemos um mundo de ignorantes, no sentido das pessoas não sabem nem querem saber, não é? E quando antigamente só não sabiam, não é? E o não saber não é mau, muitas vezes. Se a gente não sabe, pode aprender, não é? Agora, quando não sabe e não se quer aprender, isso aí ainda é pior. Eu acho que neste momento não há desculpa, porque os livros estão na net. Só aqui um parênteses que é, muitas vezes as pessoas abstêm-se de pensar, porque é muito mais fácil não pensar, não é?
é muito mais fácil seguir o rebanho porque depois diz, ai tal, eu não votei, ou eu não fiz isto, ou não é? E tem sempre uma desculpa ao sentido de criticar e ter um pensamento crítico. E muitas vezes erra-se, mas toda a gente erra, não é? Toda a gente erra e é preciso saber pensar, mas para saber pensar é preciso matéria com a qual pensar. Senão acabamos a ter uma conversa de café no Tasco. Tudo bem, não, o meu partido é que é maior. Deixa-me fazer uma pequena reflexão, mas só acabar esse tema da sociedade civil e da obrigação. Eu acho que neste momento temos a Wikipedia, que está cada vez com mais qualidade, temos livros, temos resumos dos livros, temos resumos dos resumos dos livros, temos resumos dos resumos dos resumos dos livros em vídeo, mesmo para quem não tiver paciência absolutamente nenhuma. Em áudio! Temos aulas inteiras, temos cursos inteiros, temos debates como este. As pessoas não têm desculpa absolutamente nenhuma para não se instruírem. E um tipo que me vem ao Facebook dizer que não tem tempo para se instruir, como já aconteceu, e tivemos lá uma discussão de pai 30 comentários, os 30 comentários em que ele me estava a dizer isso, ele tinha-os passado a ler um livro, portanto ele basicamente conseguiu refutar o seu próprio argumento. E acho que é uma coisa, agora passando para um panorama mais lato, é um dos problemas principais da política e do debate em Portugal. É não termos essa sociedade civil em que as pessoas se organizam fora do que são os partidos políticos, fora do que são os meios de comunicação, e conseguem trazer voz, conseguem impulsionar o debate. E tu não tens isso alarga-se a outros aspectos da participação, por exemplo, a participação feminina. Eu acho que é absolutamente importante, mas eu estou a dizer das mulheres que é um tema cada vez mais falado. Eu acho que é absolutamente importante, mas acho que a participação forçada, por exemplo, através de cotas, como foi obrigatório por os partidos fazerem, é absolutamente ridícula. Agora, eu também já tive, eu já organizei bastantes conferências, já organizei dezenas e dezenas de conferências, e de facto, o número que eu tinha lá de mulheres, infelizmente, era muito reduzido. Era muito reduzido. Portanto, eu também gostava de ver as mulheres, porque eu gosto de ver mulheres em conferências, gosto de as ouvir falar, gosto de ter opiniões diferentes, de outras raças, de outros géneros, de outras classes. É isso que enriquece o debate. Eu acho também que é complicado, sociologicamente, porque acho que as pessoas chegaram a um estado de saturação gigantesco com a vida política. Acho que a vida política chegou a um estado lastimável e pornográfico, e as pessoas fartaram-se. O problema é que as pessoas fartaram-se, mas ao contrário do que acontece em outros países que existe isso, existe essa sociedade civil, as pessoas estão desorganizadas e estão muito pouco instruídas. E então acabamos a viver numa espécie de bota-abaixismo que não... Com isto enquanto as pessoas não se mentalizarem que a sociedade tem que ter mais tempo para, não é? E os governantes têm que dar mais tempo para as pessoas poderem viver, não é? Acho que isto não vai acabar. E isto leva-me à minha segunda questão, que eu vou aqui aproveitar esse gancho, que é de como abrir o mundo às pequenas empresas e aos pequenos negócios. Porque hoje em dia falamos em teletrabalho, mas falar em teletrabalho não é a mesma coisa que falar em fornecimento de serviços externos. Afinal, se eu posso estar a trabalhar de casa, também posso estar a trabalhar do escritório da minha casa, não é? Ou seja, com esta nova crise que vai existir, até que ponto pode mudar o sistema que nós conhecemos, não é? E o teletrabalho pode-se passar a chamar fornecimento de serviços externos. E em vez de a Europa e Portugal investirem em elefantes brancos, não é? Porque normalmente quando há uma crise ou algum problema de Estado, normalmente os Estados optam sempre por fazer obras de arte, não é? Grandes obras, elefantes brancos, não é? Ou faz-se uma ponte para empregar as pessoas, ou cria-se uma empresa, ou chama-se uma multinacional, que é para empregar as pessoas. Porque é que o Estado não ajuda efetivamente pequenos negócios, não é? Porque pequenos negócios, por exemplo, 1000 negócios que empreguem 2 pessoas, são 2000 pessoas que estão empregadas, com uma facilidade de mudarem de negócio muito mais rápido que uma empresa que tenha 3.000 funcionários, não é? E gostava muito da tua opinião acerca disso, porque acho que vai ser interessante. Olha, primeiro ponto, e deixa-me aqui fazer uma
uma espécie de análise geral para abordar o tema, Claro. que é o tema presente, que é o tema Covid, né, que também nos leva um pouco a essa crise económica. Essa crise económica que aí vem, não é? Porque nós temos a economia parada, nós, a bem ou a mal, destruímos a economia mundial, não há ponta para outro pé. A economia mundial já estava em bolha, ou seja, mesmo sem Covid iria rebentar eventualmente. Neste momento, julgo que as coisas vão acabar numa crise ainda pior do que muitos especialistas estavam a prever. Não gosto de estar a falar das especialistas porque faz-me pensar naqueles tipos que vão à TV comentar que não sabem nada do que estão a dizer, têm totalmente manhosos e só vão dizer baboseiras. Que, aliás, também é outro problema, desculpa fazer o parênteses, que é a pouca quantidade de jovens que se vê na televisão e muitos deles, e contra mim falo, são dos partidos. Os poucos que lá vão, tens que dar a oportunidade a outro tipo de comunicadores para ir à televisão e muitas pessoas Eu acho que o problema, tanto nos partidos políticos como nos comentadores, o problema não está em a televisão convidar, está em as pessoas quererem ir. Percebes? Porque se eu tenho a minha vida, eu não preciso da televisão para nada. Eu não preciso de entrar num partido político para nada, certo? Certo. Se aquilo não vai dar nada e ainda voltar a aturar uma data de burros, para que é que eu vou para lá? Não é? Mas isso é uma opção tua. Agora a questão é se o convite chega ou não. Mas mesmo que chegue, eu sinceramente acho que as pessoas não aceitam por causa disso, percebes? Isaac, desculpa, o convite não chega às pessoas. Certeza que tu não queres ir e estás no teu direito, mas certeza que há montes de empreendedores como tu que gostariam de ir dar uma visão diferente à televisão. Certeza que há monte de gente, por exemplo, eu olho para o Porto. A maioria está a trabalhar, não está para se chatear com isso. Exato, não é verdade, não é verdade. Eu sei, em parte, só queria que percebesses o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, eu não vou dizer que eu não gostava de ir à televisão, ou ser comentador, ou lá o que é que é. O que eu quero dizer é, eu tenho o meu trabalho, percebes? Eu ganho com o meu trabalho, e eu não preciso ir à televisão. Ou seja, tenho que ter uma base para eu ir à televisão e saber que o que eu vou dizer vai ser aceito, não é? E quem me vai receber vai-me tratar bem, o que normalmente não acontece. Muitas vezes. Tanto na política, tanto entrar num partido político, tanto ir a um programa de comentador, são coisas bastante diferentes, mas em parte também a minha ideia é um bocado igual. Eu não estou a dizer um programa, não estou a dizer teres assento num programa, estou a dizer ir a um programa uma vez, comentar. Sim. Meterem 4 tipos como tu a conversar, em vez de estar a ouvir o tipo do CDS e o tipo do PSD. Não são valorizadas as novas vozes. As novas vozes não estão em lado nenhum, não estão nos jornais, não estão na televisão, não estão em lado nenhum. E isso é um problema que nós temos como país, de facto. Aliás, é um problema europeu até, eu acho. Estavas a falar na política, a forma como se encara a política de quem ainda é muito novo, aos 40 anos, é deprimente. Quando nós temos os primeiros ministros na Europa abaixo dos 40, é um puto, o que é que eles... Mas isso... O ministro da República Checa tem 33 anos. O problema é das pessoas, porque ouve-se isso na rua. As pessoas também têm que educar a sua mentalidade. Aquele tipo, quem é? Aquele tipo nunca trabalhou na vida, porque aquele tipo ainda tem muito para viver. Não pode ser assim. Sabes? Não pode ser assim. Também são lixamentos políticos e sabes que isso existe, não é? Eu acho que um dos problemas, e queria... Não vamos ter aqui ignorantes que Portugal, embora seja uma democracia já madura e consolidada, não é? Que haja problema. Repara, acho que pior só a Hungria, porque acabou de mostrar a semana passada. Percebes? Portanto, na cauda está a Hungria. E agora o Orbán governa por decreto. Portanto, a democracia lá acabou. Portanto, esses são a cauda. Neste momento. Está muito feio, por acaso está. Mas já está há uns anos valentes, não é? De uma forma mais suave, agora é que... E diz o Sérgio Cunha que seguem o ditado que a idade é um posto, é exatamente isso. É-se muito novo aos 40 e poucos, para tudo. Sim, aos 50. E de facto há pouco espaço em tudo. Mas seguindo para o ponto que tu me dizias sobre as empresas, sobre de que forma é que nos devemos organizar aqui neste período pós-crise. Olha, quando perguntas se o Estado deve ou não impulsionar isso,
Eu acho que a melhor maneira que o Estado tem de impulsionar um negócio, especialmente um pequeno negócio, é simples, é sair da Não estou a frente. dizer um pequeno negócio, estou a dizer economia, ok? O que eu estou a dizer é geral. Mas Ou eu não seja, sei. impulsionar a economia por pequenos negócios ou por grandes Não, negócios. acho que o Estado não tem que tomar essa decisão. Acho que não vejo o papel do Estado poder ser o de tomar essa decisão. Aliás, por contrário, encontro uma série de problemas com o Estado a tomar essa decisão, a decidir que empresas apoia, que empresas não apoia, quem sobrevive, quem não sobrevive, e acho até que é uma das causas da corrupção que temos aqui em Espanha, na Grécia, é o Estado tentar ser ao mesmo tempo árbitro e player, ainda que neste caso indiretamente, com apoios na economia. Acho que a melhor maneira que o Estado tem de apoiar os negócios, e especialmente os pequenos, eu digo especialmente os pequenos, porque o nosso tecido empresarial é quase tudo feito de PMEs, é sair Sim. da frente. É sair da frente. E sair da frente, não só na via fiscal, eu não vou falar muito da via fiscal, porque já se fala muito nisso e acho que é um consenso, mas vou falar do Estado sair na frente também na via burocrática, que se fala pouco. Acho que a classe política fala pouco. Na Europa, não é? A burocracia é imensa e nós estamos a ver isso agora, não é? Normal eles não falarem porque eles não percebem nada do assunto, e quando não se percebe nada de um assunto, às vezes a solução, neste caso sábia, é não falar dele. Mas eu acho que a via burocrática, especialmente a nível autárquico, é muito importante. A quantidade de licenças, e tu como empreendedor sabes disso, que é preciso para abrir um pequeno negócio. A quantidade de licenças. O problema nem é os Estados, os impostos diretos, é os impostos indiretos, as taxinhas, e os fornecimentos de serviços externos. Porque tu tens de ter uma empresa que faça não sei o quê, tens de ter a empresa que faça não sei o quê, tens de ter a empresa que faça não sei o quê. E essa despesa não entra, não é? Tens de pagar uma taxinha para ter a emenda à porta, tens de pagar uma taxinha para mudar a emenda, para ter a lâmpada acesa, taxa de esplanada, mas depois a licença para a esplanada demora-te um ano e tal. Não é? Pá, e quando dizem assim, olha, afinal não vai dar para meter a esplanada, e passado tipo uma semana o teu vizinho pede em 3 dias a licença está cá fora. Porque é exatamente o tu dares o poder. E tu olhas para o vizinho e pensas, eu tive um ano e não tenho a licença, e o meu vizinho, 3 dias, olha. Precisamente porque tu, quando dás ao Estado, aos agentes do Estado, não nos podemos esquecer que o Estado são pessoas. O Estado não é uma máquina, os Estados são pessoas. E os privados são pessoas, atenção. São pessoas. E quando os privados são crucificados em Portugal. Exatamente. Mas é uma coisa feia, não é? E muitas vezes os privados são pessoas que acordam todos os dias de manhã como os restantes, não é? Para trabalhar como uns cães 8, 10, 14, 20 horas e pagar uma data de impostos e chegar ao final do mês, se calhar, com menos dinheiro que sim, que mas quem trabalha também é. Quem trabalha no privado em Portugal é cidadão de segunda. Quem investe no setor privado é cidadão de segunda. A não ser aqueles que investem no setor privado com uma grande parte de apoios estatais. E nós podemos dizer à vontade que a banca e grande parte dos grupos económicos em Portugal viveram ou vivem à sombra do Estado e à sombra do... Questão essencial, eu acho que a crise que vamos atravessar é sem precedentes. Acredito que nos últimos 100 anos ninguém tenha visto uma coisa assim e acho que vai ser uma derrocada. Estamos a falar nos Estados Unidos 17 milhões de desempregados e ainda só vamos na segunda semana, não é? Estamos a falar de balas comuns que eu nunca na vida pensei que pudesse existir num país civilizado. Ou seja, o que vai acontecer no mundo é uma mudança drástica. Acho que nós estamos a assistir, além de uma destruição económica e social, estamos a ver uma destruição do mundo como nós o vemos, não é? E eu acho que o setor primário, ou seja, os bens essenciais, vão ter uma importância muito grande, porque nós muitas vezes, como vivemos na Europa, esquecemos que ter onde dormir, o que comer, o que beber, um hospital para nos socorrermos e justiça, são coisas fundamentais e nós não damos valor nenhum. E muitas vezes acabamos por não maltratar ou subvalorizar essas coisas, e eu acho que nos próximos anos nós vamos valorizar muito isso, porque a crise que me estavas a falar vai ser medonha,
E o que é que eu ia dizer? E os créditos vão existir. Eu acho que a crise vai ser tão grande que vai haver um rumo no sistema financeiro. Vai-se ter que anular dívidas. Isso já está a acontecer, atenção que isso já está a acontecer, já empresas e instituições financeiras a da moeda, não é? Já existe. Agora, falas-me do setor primário. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que eu não quero ser demasiado. Eu estou a dizer como salvação, percebes? Porque vai haver tantos desempregados e tanto. Por exemplo, os bens de luxo, não é? Os bens de média classe e de classe alta, pá, vai ser uma coisa muito difícil de comprar, porque vamos atravessar uma crise muito grande, percebes? Ou Mas, seja, repara, a gente tem que refugiar noutras coisas. As empresas que têm agilidade, que têm capacidade, não estou a dizer capacidade financeira, estou a dizer capacidade em termos de rasgo. Né? Algumas que não têm hipótese. Um tipo que tenha agora tendo aberto um hostel ou uma guest house, sei lá, aí para os lados de Ponte Lima, tipo a Contacto Turismo, está desgraçado. Esse está desgraçado. Mas há empresas, e estavas a falar das empresas grandes, há empresas que podem ou não, né, que não tendo ido ao charco, podem ou não ter capacidade para atravessar isto. E aí estamos a falar de rasgo, estamos a falar de agilidade, no sentido de agilidade de negócio. Né? De negócio, de saber adaptar. Desde pequenos pormenores, como uma série de restaurantes, decidiram abrir takeaway e meter no Uber. E tem alguns, olha, passei a conhecer restaurantes, nunca tinha ouvido falar, baratinhos, de vez em quando mando vir o meu almoço lá, top. E há outros restaurantes que eu conheço podiam estar a fazer a mesma coisa e não estão. É uma opção deles. Claro. Agora, se não estão a fazer, é assim, não quer dizer que o outro que está a fazer não vá ao charco. Mas tentou. O nosso negócio basicamente é turismo, não é? Tanto na restauração como na hotelaria. Isso é diferente. Embora seja um segmento. Porque tu estás centrado no turismo. Eu tento não ter concorrência no sentido de ser projetos únicos, e isso acho que vai ajudar nos próximos anos. Nós optamos fechar por uma medida de estratégia. A gente tem mais tempo de pensar no que vai fazer no futuro e de conseguir garantir que nós no futuro conseguimos ser competitivos e conseguimos sair à frente, não é? Porque estás a trabalhar no meio do lodo, não é? Exatamente. E muitas vezes não te vai ajudar, porque não estás com cabeça para ver o que se está a aproximar, não é? Eu acho que neste momento nós estamos numa fase em que há um tsunami, em que a água está a recuar ainda, não é? Nós só estamos a ver a água a recuar, não é? E acho que é o momento da gente organizar os negócios o máximo que puder, cortar onde tem que cortar, mobilizar o que tem que mobilizar, encontrar uma árvore ou subir acima do monte, não é? Para quando a onda vier, nós conseguirmos não ir com ela e ser arrastados, não é? É assim. Eu acho que nós vamos ter principalmente um grande desafio que vai ser, e já está a acontecer isso, que o teletrabalho é um exemplo, como isso está a acontecer forçosamente, que é como é que isto vai ou não impulsionar a digitalização. E tu falaste no setor primário, muitas vezes eu falo na economia digital, na transição a outra digital, as pessoas dizem, mas isso... Mas atenção, nós não vamos ser 10 milhões em frente a um computador. Não sei quem, não sei quanto. Mas eu nunca deixo de me esquecer, há uns anos eu fui à Startup Praga, e lá o boss da coisa, estava-me a mostrar os projetos que tinha lá, quem é que estava lá a trabalhar. E nunca mais me esqueço. Aquilo era uma equipa de 3 gajos, eu não lembro de que país era o terceiro, mas os 2 deles eram portugueses, que se conheceram na faculdade. E que estavam a desenvolver um sistema para levar fruta e legumes frescos ao norte da Europa. Sim. Estão a desenvolver uma espécie de Uber Eats, entre aspas, mas da retalho, para levar dos pequenos produtores portugueses diretamente a fruta e legumes frescos ao norte da Europa. E já tinham tido sucesso, eles ainda estavam a desenvolver o software, mas já tinham tido sucesso. Não me lembro se foram os suecos especialmente que adoraram aquilo, porque os tipos metiam a fruta fresca na parte de fora, não é, dos supermercados, e as pessoas sentiam ao início da rua, então iam para lá, até era chamativo.
Ou seja, e estamos a falar para os pequenos produtores, em que fazes basicamente um bypass às grandes cadeias de distribuição. Portanto, há uma série de oportunidades, não é? Que o setor primário pode abraçar nesta fase. E Portugal, deixa-me só acabar este ponto. Portugal tem um problema terrível. Não é só Portugal, mas Portugal especialmente tem um problema terrível de cultura. Portugal tem um problema cultural, a nível empresarial, que é doido. Que é, esta frase, ou estas frases. Opa, isto não é para já. Ou outra isto é para ser, mas não é para já. Outra frase. Opa, isto não é para nós. Pá. Isto é porreiro para os americanos. Isto é teletrabalho. Opa, isto é porreiro para os americanos de 2 dias. Não estou a falar de teletrabalho, pessoa também não. Mas imagina, um tipo que trabalha num escritório, passar 2, 3 dias em casa. Passar 2 dias em casa da semana. Opa, não, isso é para os americanos da Google. Opa, isto não é nada connosco. Não tem nada a ver connosco, percebes? E nós estamos a viver isso na transição digital. Nós estamos a viver negócios que estão com uma cultura de opa, isto não é para nós, pá, depois vê-se. E estamos a ver no outro extremo negócio que estão a comprar tudo e mais alguma coisa, todos os sistemas, todos os papéis, todos os funcionários, e estão a criar uma coisa, ou seja, estamos a viver entre os que não se digitalizam e entre os que se digitalizam sem estratégia, sem foco, sem uma visão de eu estou no ponto A, eu quero chegar ao ponto B. Deixa-me só ver aqui aqui o nosso amigo está a perguntar quando é que vamos voltar à normalidade. Não sei. Nunca. E te digo que a normalidade que conhecemos acabou. Quem disser que sabe quando é que isto vai estabilizar está a mentir. Claro. Ou seja, é verdade. Temos uma parte substancial do nosso setor PMEs, e não só, as grandes também, a viver à custa de Portugal 2020 e de SFDIFs e desses fundos todos. Pá, temos empresas a usar esses fundos para pagar. Continua a acontecer imenso. Aliás, tu tens consultores especializados em Portugal 2020 que estão especializados em arranjar fundos para as empresas para fazerem coisas que não existem para terem esses fundos. Ou seja, tem pessoas que estão especializadas, da mesma maneira que tens pessoas especializadas em pegar no teu dinheiro e enfiar num offshore, também tens pessoas que estão especializadas em fugir a todos esses apertos que a União Europeia coloca. Podemos ver o caso da Holanda, não é? O que é que tem a Holanda? Temos 19 cotadas lá. Temos, desculpa? 19 cotadas da Bolsa estão Sim. lá. Atenção, isto é um mito urbano que há em Portugal. Essas empresas, por exemplo, a Jerónimo Martins está cotada na Holanda, mas a Jerónimo Martins paga impostos em Portugal. Há muita gente que diz, mas eles fugiram para... Não, a Jerónimo Martins paga impostos em Portugal. E é preciso. E por isso é que nós não conseguimos, vamos voltar àquele ponto do processo do debate, que é preciso a discussão para fazer um debate. É impossível eu ter um debate, ou tu teres um debate com alguém que nos diga que a Jerónimo Martins não paga os seus impostos. Não, eu só disse que está sediada na Holanda, não disse que não pagava os seus impostos. São coisas diferentes. Estou a corrigir um mito, não a ti. Sim. É impossível eu não conseguiria ter um debate com um tipo que me dissesse e que insistisse até à morte dele que a Jerónimo Martins não pagava os impostos em Portugal, porque isso é mentira. Claro. E uma coisa é eu ter um tipo, até podia ter um tipo de esquerda que me dissesse, opá, a Jerónimo Martins eu gostava que pagasse 90% de impostos, que é uma opinião legítima e podíamos debater a partir daí. Eu ia dizer que não, que até podia que pagasse. Claro. Íamos ter um debate. Agora um tipo que me diga que não paga impostos, isso é uma mentira e eu não consigo debater com uma mentira, independentemente se vem da esquerda, da direita, de cima ou de baixo. Não é? Olha, esta questão do João, por exemplo, é muito importante, do layoff. O layoff é importante porque trava os despedimentos das empresas. Exatamente. As empresas neste momento não estão a despedir por causa do layoff, porque têm esperança que, recorrendo ao layoff, possam depois ter apoios para sobreviver e para montar uma nova campanha da empresa, para mudar a empresa, para poder diversificar investimentos, para mudar de área, porque algumas áreas vão ser completamente direita de cima ou de baixo, não é? Olha, esta questão do João, por exemplo, é muito importante, do layoff. O layoff é importante porque trava os despedimentos das empresas. Exatamente. As empresas neste momento não estão a despedir por causa do layoff,
porque têm esperança que, recorrendo ao layoff, possam depois ter apoios para sobreviver e para montar uma nova campanha da empresa, para mudar a empresa, para poder diversificar investimentos, para mudar de área, porque algumas áreas vão ser completamente massacradas, não é? Portanto, o layoff é importante no sentido de manter os empregos até agora, não é? É uma medida que está a estancar o sangramento que nós vemos nos Estados Unidos, que são 17 milhões, mesmo com layoffs, 17 milhões de empregados. É uma coisa absurda, não é? E eu depois queria-te pegar aqui nos negócios. Nós, muitas vezes, eu gosto de criar negócios. O que me move é criar. E nesse aspecto, eu podia ter criado já muito mais, não é? Podia ter feito mais projetos, podia ter investido num projeto ainda mais. O problema é uma inércia que existe em as pessoas aceitarem e ajudarem esses projetos. Mas isso é tanto dos políticos como das pessoas. As pessoas são muito, muito, muito... E voltamos à questão inicial até que estavas a falar da discriminação entre pessoas, não é? As pessoas são muito adversas à mudança. O português, para aceitar a mudança, demora muito, muito tempo. Muito, não é? E nós, ao longo da nossa história, temos visto isso. Não sei se vem lá do imperialismo, se não, mas a mudança custa-nos. Contudo, se vier alguém do outro lado, qualquer do planeta, nós somos capazes de o receber da melhor forma. Que são coisas completamente até estranhas, não é? Ou seja, como é que a gente consegue não aceitar a mudança, não é? Ou demorar muito tempo a aceitar a mudança, mas contudo, se vem alguém de fora, a gente é capaz de a receber, porque até uma pessoa estranha a gente até quer conhecer, não é? Exatamente. Portugal é muito, muito estranho em relação a isso. Mas deixa-me só acrescentar aí um ponto. Havia um professor que era da Católica e de Warwick, que era o Zé Bento da Silva. Ele costumava dizer isto sobre a cultura portuguesa em relação aos negócios. Ele dizia: em Portugal não se aceita o falhanço. Portugal é uma cultura contra o risco, contra o empreendedor. Que ele dava sempre esse exemplo. Ele disse uma vez isto numa conferência em plena Católica, auditório cheio. Pensem que vocês vão chegar a casa com a vossa mulher, ou com a vossa namorada, com a vossa família, com os vossos amigos, vão dizer: eu vou abrir um negócio. Vou abrir um negócio. Então a gente nos vai dizer: pá, tu és maluco, vais deixar o teu emprego, vais abrir um negócio, vais te endividar, vais te meter isso. Pois, porque é uma coisa que é identificável, não é? Que se fores dizer isso a pá, tu és um gajo de 30 anos do Norte, mas se fores dizer a uma pessoa de 20 anos de Lisboa, uma pessoa de 50 do Algarve, as pessoas vão se identificar, porque está de facto entranhado e enraizado. Isso vê-se até na forma como a lei das falências, das insolvências funciona, não é? Em que tu és quase um criminoso, tu és um proscrito, não é? Fora as falências, tu és um proscrito durante... Ricardo, tu para me lá agora um ponto, mas é muito importante. As falências normalmente estão associadas muitas vezes a pessoas que não têm a ver com o risco de abrir um negócio, mas sim com pessoas que burlaram o Estado, não pagaram a segurança social, não pagaram as finanças, não pagaram os seus trabalhadores, pagaram a investigação. Eu quero acreditar que a maioria dos portugueses que abriram o seu negócio lutaram muito pelo seu negócio e muitas vezes fazem todos os possíveis e impossíveis para a insolvência, não é? Não, mas eu abri um negócio, o Pedro abriu um negócio, certo? Sim. O Pedro, viu que havia ali uma oportunidade de negócio, abriu o seu negócio, correu mal, abriu insolvência. Tudo bem. Isso estamos a falar. Isso arriscou, nada de mal. Agora, o Manel, Chico esperto, não é? Abriu uma empresa, não é? Não pagou a segurança social, não pagou as finanças, pagava o mínimo dos mínimos aos seus funcionários, fazia-os trabalhar 14 horas por dia, viu que a coisa estava mal e disse: olha, vão pôr à sola. Isso é um problema de polícia. Não é? Pronto, mas o problema é que a justiça em Portugal nem foi capaz de tratar esses casos, percebes? Isso é um problema de justiça. Ou seja, estamos a falar de economia. Eu compreendo essa questão, é uma questão que existe muito, mas isso é uma questão de justiça. Ou seja, isso é uma questão de polícia, tribunais... E depois o problema é uma base de Portugal, e Portugal tem que melhorar muito. Nós olhamos para a justiça, Ricardo, e vemos que há uma coisa ali não está bem. Não, há muita coisa que não está bem de justiça, mas eu não sou jurista, não vou falar de justiça.
A balança está lá, percebes? Pá, até lavaram a estátua, está muito bonita lá em frente. Pá, mas aquilo tem carucho lá dentro. Tem. Mas, Isaac, deixa-me acabar o ponto do Claro. empreendedorismo. E era exatamente isso que o Zé Bento da Silva dizia, que nós temos uma cultura que é contra o risco, é contra o falhanço, contra esse falhanço. Pá, tu abriste uma cena, pá, aquilo não deu, mas tu levantas-te e tentas outra vez. E se calhar, e vemos muitos casos em que foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta. E é o facto que nós temos essa cultura enraizada em nós, que se calhar também nos prejudica, porque pá, se tu tiveres uma ideia maluca, o que as pessoas que estão ao teu redor, que deviam ser pá, o teu apoio, não digo só o apoio financeiro, muitas vezes diz-se que quando tu vais abrir uma empresa ou Já abri 2 negócios. Pá, o teu primeiro fundador, o teu primeiro... Sabes o que é que eu disse? Desculpa, essa eu tenho que dizer. Quando abrimos a Casa de Turismo Rural e o restaurante, eu disse, olha mãe, estás a ver todos os amigos e todas as pessoas estás a pensar que vão vir? Esquece, não vai ser ninguém. Não, mas é muito por aí, percebes? É muito por aí. E opa, esse núcleo, não é, que nós temos, que é normalmente diz-se no meio empreendedor mais digital que a tua primeira ronda de financiamento para uma startup é dos 3 Fs. Friends, Family and Fools. Esse núcleo, pá, que nem que não te apoie financeiramente, até por vezes não te vai apoiar, não te vai apoiar. É muito raro. Mas nós temos essa cultura e acho que nos prejudica em tudo. Por exemplo, a sociedade civil, o que nós estávamos a falar, deixa-me fazer um retorno. Pá, mesmo na sociedade civil, eu vejo pessoas dizem-me a mim, pá, então tu vais àquela tertúlia, vais perder tempo com isso, pá. Por acaso agora eu tenho a minha senhora e dizer, mas estás a namorar, pá, mesmo jogar um peixe connosco, em vez de beber os copos, estás a ir a uma tertúlia. Só na universidade dizia-me isso, pá, estás aí a falar, não sei o quê, pá, porquê? E é muito isso, é muito... As pessoas têm medo da mudança, as pessoas têm medo do diferente. Tema final. O quê? Tema final. O tema final. Europa. Vamos falar de uma coisa que eu acho que foi a mais bonita prova de amor entre países que se assistiu nos últimos 100 anos, que se chama Europa. Que ao início, acho que nós concordamos, foi uma coisa incrível, não é? Não começou como a Europa, começou como a comunidade do carvão e do aço, acho eu, e ainda houve outra opção, e foi crescendo, e hoje é uma Europa... Comunidade de carvão e aço, depois CE, e depois a União Europeia. Exatamente. E acho que é fascinante porque conseguiu juntar muitos países que estavam em guerra, não é? Em pouco espaço de tempo. Hoje em dia, contudo, além de ser uma coisa muito benéfica para todos, porque nós não podemos esquecer, muitas vezes até me custa muitos portugueses dizerem mal da Europa. Se eles vissem ou se lembrassem do que era um hospital em Portugal em 90, 92, 95, se calhar repensava o que estava a dizer, não é? Que desse a tua opinião em relação à Europa e ao que achas que será a Europa no futuro e o que é que ela foi no passado. Ok, ora, vou tentar, deixa-me só aqui segurar o meu telemóvel, estou com uma Europa, o meu telemóvel está com uma Europa, não se segura. Perfeito. Vou tentar ser breve. E primeiro era preciso dizer uma coisa, mais uma vez, ainda aos mitos urbanos, que eu gosto muito de matar vacas sagradas. É preciso ter algum respeito pelo que os países da Europa fizeram por nós, não é? Esta história de que os alemães e os holandeses e os finlandeses ganharam muito com isto porque nós exportamos para lá e nós importamos, etc. É uma treta. Nós ganhamos imenso, ganhamos muito mais com a União Europeia. E exatamente o que tu estavas a dizer, a quantidade de fundos europeus que vieram para Portugal nos anos 80 e 90, que nós desperdiçamos, que nós desbaratamos, que nós apostamos numa política do botão, não é?
em parte era necessário, mas também não era preciso, não é? Nós desbaratamos, e atenção, quando eu digo nós desbaratamos, nós não podemos meter a culpa toda nos políticos. Não é? Nós não podemos meter a culpa toda nos políticos e nós, como cidadãos, temos que ser responsáveis. Eu, quando cometo um erro, eu sou responsável por esse erro. Eu tenho que ser posso contar só uma pequena história em relação a isso. Eu falei com uma pessoa e eles diziam que nos anos 80, 90, muitas vezes queriam que as pessoas investissem dinheiro porque eles apoiavam com fundos e as pessoas não queriam porque, na lógica delas, eles estavam a dar alguma coisa e se eles estão a dar alguma coisa é porque isso não é bom. Eu conheço outros casos, os casos em que se pegavam em duas paredes, dizia-se que estava a fazer uma vacaria, o fundo entrava e comprava-se carro e casa em Lisboa, não é? Também temos que ver que muita gente não se modernizou, mas entrou muito dinheiro, e ainda hoje entra muito dinheiro, ainda hoje basta ver, e quando vemos uma obra pública, que tem aquele cartaz da obra pública, basta ir para lá ver a percentagem daquilo que é fundo europeu. Portanto, nós temos uma série de vantagens que na União Europeia. Nós fomos muito ajudados pela União Europeia, não é? Os países da União Europeia, como os holandeses, não têm culpa que, ao contrário deles, nós não tivéssemos sabido meter as nossas contas em dia, meter o nosso Estado em dia, a administração em dia, não é? E com que direito é que nós vamos hoje manifestar-nos aos holandeses, ajudem-nos, não é? Porque os holandeses já nos estão a ajudar. Isto é um primeiro ponto. Os holandeses já nos estão a ajudar. Os alemães já nos estão a ajudar. A Norte Europa já ativou uma série de mecanismos para os países conseguirem comprar máscaras, comprar ventiladores, melhorar os hospitais. Isso já está ativado. As linhas de crédito já estão ativadas. Agora, ajuda entre países, porque há pacientes que estão a ser levados de Itália, de França, para Portugal declarou que qualquer cidadão que estivesse cá até 3 de julho, acho eu, é considerado como um cidadão português e será tratado, não é? Exato. São coisas importantes. Esta ideia dos coronabonds, que as pessoas estão a ouvir muito na televisão, os coronabonds, simplificando. Os coronabonds é pegar na emissão de dívida dos países todos da União Europeia e meter tudo num pacote e vender assim. O que é que isso significa? Significa que os países que têm um crédito mais baixo, como Portugal, Grécia, Espanha, não é? E depois os países que têm um crédito mais alto, como a Alemanha, etc., isso vai equilibrar, não é? Claro. E vai permitir aos países como Portugal emitir dívida de forma mais barata. Mas isso é uma vigarice. Porque nenhum país neste momento da Europa consegue ir buscar dinheiro a bom preço, porque isto... Vou-te explicar. Se juntar todos, conseguimos também baixar... Não tem que ser. E vou-te explicar porque não tem que ser. Porque tu me estás a dizer é assim. Eu tenho a minha casa e tenho a tua. Tu tens a tua. E eu não organizei a minha casa, né? Tu organizaste a tua e tiveste condições para organizar a tua, eu tive condições para organizar a minha, né? E depois agora eu vou pedir um crédito e eu digo, não, vamos pedir o crédito em conjunto, porque eu tenho vantagens e tu ficas com uma desvantagem, que é o teu rating está bem baixo, porque estás a dividi-lo comigo. Claro. E depois dizemos isso aos holandeses que nos ajudaram tanto, que deram tanto dinheiro para os fundos europeus e que, ao contrário de nós, votaram em políticos as contas certinhas, não é? Que lhes deram uma administração mais eficiente que a nossa, que lhes deram uma economia. Não é só os políticos, exigiram que os políticos tivessem contas certas. A questão é essa, é que nós não tratamos do nosso quintal, nós não queremos tratar do nosso quintal e andamos a adiar, ainda hoje andamos a adiar. Ainda hoje fala-se em subsídios, fala-se em ajudas, fala-se em linhas de crédito. Hoje em dia, e para ver como é que a mentalidade portuguesa funciona, nós falamos em linhas de crédito para as empresas, em ajudas europeias, ao mesmo tempo, que agora foi cancelado, queríamos fazer um festival e dar 1 milhão a não sei quantos cantores que estão bem na vida. Sim. Com que direito? É um tema muito sensível agora. Que direito é que nós vamos pedir ajuda aos holandeses enquanto vamos desbaratar 1 milhão para meia dúzia de cantores que estão todos bem na vida? Não temos esse direito.
Com que direito é que nós vamos pedir dinheiro aos holandeses enquanto andamos a pegarem numa lata ou duas e dizer que é uma obra de arte e pagar não sei quantos milhares de euros a um escultor? Não temos direito. Com que direito é que nós fazemos... E ao mesmo escultor. Porque eu assisti a esta em desculpa. Nós temos concertos aqui. Eu vejo artistas a passar por aqui, pá, que me corta o coração no sentido de, os gajos cantam super bem, são super esforçados, têm todos os meios técnicos para fazer um excelente concerto. E muitas vezes não são valorizados. Porquê? Porque isto é um sistema, não é? O cinema é igual. E como é que tu tens aí institutos e fundações e uma série de organismos públicos, empresas municipais que são um centro de tachos para os amigos dos partidos, que não servem para nada, só servem para emitir, só servem para emitir dívida. E como é que nós, enquanto mantemos, enquanto a RTP, que é um servidor de dinheiro, e até podias dizer, mas a cultura, etc, mantenham-se a RTP2, rebenta com o resto. Como é que enquanto nós mantemos esses gastos, enquanto mantemos esses gastos públicos, temos a lata de dizer aos holandeses, nós queremos o vosso dinheiro? Não temos. Não temos, as pessoas têm que compreender, as pessoas não podem ir. Eu sei que as pessoas estão com medo, eu sei que as pessoas estão inseguras, eu sei que as pessoas estão frágeis, mas as pessoas não se podem deixar neste momento levar-se por populismos, que é o que o Sr. Primeiro-Ministro está a fazer, ainda que ele em muitos aspectos esteja a gerir bem a crise. Não em todos. Olha, estou surpreendido, eu nunca pensei dizer isto, mas acho que... Há aspectos em que ele está a gerir bem a crise, não em todos. Mas há aspectos em que... a oposição também, não é? Está a ser muito responsável. Agora, nós não podemos dar uma carta branca a ninguém, seja o Primeiro-Ministro, seja a oposição. E nós temos que ter espírito crítico, temos que perceber que este populismo de bater na mesa aos holandeses é triste, é só triste. É de quem não quer reinventar-se. Estes pontos. Primeiro ponto, a Europa já está a ajudar. Né? A Europa já disponibilizou uma série de ajudas para os países. Outro ponto, isto é importante. Então, eles arrumaram a casa, nós não arrumamos a nossa. Isto é a mesma coisa de que, vamos voltar ao mesmo exemplo. Ganhamos a mesma coisa, pagamos a mesma coisa de prestação de casa, eu e tu. Temos uma vida mais ou menos igual. Eu gosto de mamar mais uns copos, agora gosto de gastar um bocadinho mais dinheiro e já está fora mais vezes e tu és um gajo regrado, que tira uns trocos para o lado, que cuida mais das coisas. Claro. Se vem uma crise e uma bala, não é? Ficamos dois lixados. Obviamente que tu vais estar em pior situação do que eu. Não é isso. A questão é, nós vemos se uma gestão é boa ou não quando bate uma crise. Porque aí até as empresas, as mais mal geridas, enquanto não estão em crise, não vem uma crise, enquanto o mercado ainda está a bombar, ainda se vão aguentando, ainda se consegue. Aliás, é um problema, temos uma série de zombies na nossa economia, geridas por mente capta, por analfabetos funcionais. Eu não compro esta ideia do direito, os patrões são todos bons. Não, nós temos gestores que são analfabetos funcionais, não servem para vogal de junta. E há um problema, que é, Portugal não arrumou a sua casa, Portugal teve essa oportunidade, Portugal mal se viu saído da Troika, Portugal quis viver à fartazana, quis distribuir dinheiro. Fazer reformas estruturais é difícil. É difícil porque os portugueses não querem. Os portugueses não querem nem... Não vai ser consensual. Reformas estruturais não são consensuais. Mas não são consensuais. Se não são consensuais, tu tens que assumir as consequências disso. Ou seja, vivemos numa democracia, temos que assumir as consequências das decisões que tomamos. Eu vou agora para terminar este ponto, que é, nós passamos, se calhar, um massacre de incêndios, com mais de 100 pessoas a morrer, não é? Já se passou bastante tempo, o que é que foi feito? Nada, não é? E o que é que aconteceu a esse partido? Ganhou com a maioria. Exatamente. Segundo ponto, o que eu queria dizer era, eu gostava que tu me dissesse, nós estivemos aqui a ver uma visão da Europa muito concreta, com exemplos concretos, eu gostava mais da tua opinião agora, para terminarmos da tua opinião global, macroeconómica basicamente, sobre a Europa e o que é que achas que será o futuro e como é que ela pode reformular. Ok, para terminar, eu acho que a Europa tem que decidir o que é que quer ser, primeiro ponto, e não pode andar neste clima de indecisão, recua, avança. A Europa tem que decidir o que é que quer ser. O que é que eu gostava que a Europa fosse? Eu sou antifederalista, sou completamente antifederalista. Aliás, acho que o backlash
do federalismo até pode ser um reacender para o lado negativo dos nacionalismos. Sim. Acho que pode ter esse backlash. O que eu acho que a Europa tem que avançar não é tanto isto das entreajudas, nem é tanto da questão política, mas a Europa tem que avançar a sua integração económica. Não como alguns senhores aqui, os comentaristas cá do Burgo, querem fazer pensar com um orçamento europeu e com impostos europeus, mas a integração económica no sentido de proibir os Estados de tomarem certas decisões que vão contra a liberdade económica. Nós falamos hoje de tarde, eu estava a dar o exemplo do 5G. O 5G, em termos das telecomunicações, precisa de investimentos gigantescos em termos de infraestrutura. Um dos grandes problemas que nós estamos a ter no momento é que nenhuma empresa europeia de telecomunicações tem escala para conseguir otimizar esses investimentos de uma forma eficiente. E não tem escala porque os Há necessidade de 5G? Porquê é que não há necessidade de 5G? Estou a fazer só a pergunta. Há necessidade. Em termos competitivos, é a mesma coisa que tu me disseste já há 20 anos. Havia necessidade de fibra óptica. Se tu não tivesses fibra óptica, primeiro não estávamos aqui, não tínhamos uma rede para estar aqui. Se não tivéssemos fibra óptica, depois desta crise, a maioria das empresas que ainda funcionam já não estavam a competir. Temos de estar competitivos na economia digital. E o facto, eu estou a dar um exemplo muito específico, mas o facto do país A de ter uma golden share em que pode dizer que a empresa B não pode ser comprada por o país C, não é? Isso faz com que nós, a nível europeu, não possamos ter escala. Agora, outro problema da União Europeia é um monstro burocrático. A União Europeia não pode continuar a ser este monstro que quer regular tudo e mais alguma coisa até ao limite, e em que tem uma série de burocratas lá sentados a dizer como é que tu, em Ponte Lima, estás a plantar couves ou a criar porcos. É um ridículo. E agora, se isto é assim para os porcos, pensem como é que isto é para todos os outros setores da economia, para todas as outras atividades. E a União Europeia tem que ser implementada nesse sentido. Não pode ter este monstro burocrático. Né? E, ao mesmo tempo, para finalizar, a União Europeia não pode ser este monstro protecionista que é, porque nós pensamos na União Europeia em mercado livre. Mas a União Europeia tem taxas alfandegárias e cotas altíssimas para proteger certos setores. Olha, temos 24 segundos para acabar. Pronto, fala tu, eu vou-te deixar a palavra. Não, é agradecer o convite e agradecer quem esteve aqui a assistir. E, pá, em 24 segundos não consigo falar da Europa. Olha, uma conversa, está bem. E olha, vemos outra ocasião, está bem? Vá, um abraço, tchau.